E aí pessoal, beleza? Como vocês já puderam ver pela estética do vídeo, pela minha forma de começar, pela câmera, que eu tô gravando pela câmera do celular mesmo, esse é um vídeo para trocar ideia, para bater papo e também para tocar no assunto de religião. Religião geralmente é um assunto que fica excluído da academia, né? Que é colocado para fora das universidades, que não é debatido entre as pessoas. Mas eu entendo que cabe, dá para a gente falar de religião de modo respeitoso, e eu tenho como pano de fundo para falar isso hoje, para inserir o assunto religião, a Reforma Protestante, o dia 31 de outubro, que para muita gente é Halloween, na verdade é o dia da Reforma Protestante. Eu sou protestante. Quero falar a partir, então, da minha experiência de protestante. Eu quero que você deixe nos comentários aí também a sua religião, ou se você não tem religião, não tem problema nenhum. Mas fato é que nós podemos e devemos conversar sobre religião, a importância das religiões para a nossa sociedade, a sua influência, os desdobramentos a partir, no caso, nós vamos comentar aqui, da Reforma Protestante. Eu quero saber o que você sabe sobre o assunto, o que você pensa sobre o assunto. Você conhece alguém que é protestante? Protestante famoso evangélico, né? Você conhece alguém que é evangélico? Você é evangélico? Coloque aí, vamos comentar, vamos conversar de modo civilizado sobre esse assunto. Nós estamos aí presenciando agora o que está acontecendo no mundo, a guerra do Hamas com Israel, o fundo, né? O fundo religioso que tem por trás disso, as tradições religiosas envolvidas nessa batalha, e em tantas outras guerras que são movidas por questões religiosas. Então, penso que dá para a gente comentar. Alguns dias atrás eu fui convidado para palestrar, para conversar num simpósio na universidade, onde nós falávamos, eu estava falando de cristianismo, outros 3 colegas falando sobre o espiritismo, um bandomblé, sobre religiões de matrizes africanas. Então, foi muito legal a nossa conversa, o bate-papo ali, e eu creio que dá para a gente falar sobre. Mas vamos então falar de Reforma Protestante. O dia 31 de outubro é considerado o dia da Reforma Protestante. Os livros de história geralmente trazem o acontecimento, o fato de Lutero ter fixado, pregado 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Prússia, para nós hoje é a Alemanha. Então Lutero teria, no dia 31, Lutero, quem é Lutero, né? Martinho Lutero, um monge agostiniano, católico, nós estamos falando então de um católico, saindo da Idade Média, que ao ver a igreja como ela estava, analisar a igreja e estudar a Bíblia, que ele já era professor, doutor de Bíblia nesse período, diante dos seus estudos, as suas análises bíblicas, ele percebeu que havia um distanciamento entre a igreja e o que a Bíblia determinava, o que a Bíblia orientava como prática cristã saudável. Lutero então vê esse divórcio, esse distanciamento entre a igreja medieval, que nessas alturas estava vendendo o perdão de Deus, tal qual algumas igrejas evangélicas neopentecostais fazem hoje. Tem alguns lugares que você vai, alguns redutos evangélicos, e lembrando que eu falo como alguém que faz parte do movimento evangélico brasileiro. Você vai em alguns lugares, em alguns redutos evangélicos, você tem que ficar segurando a carteira, porque os caras vão tentar te limpar lá dentro. A Igreja Católica medieval estava desse jeito. Estava vendendo perdão, estava vendendo entrada no céu, estava vendendo relíquias, né, que são desde pequenos achados relacionados, associados aos santos, a Maria, até objetos sagrados, coisas que eram consideradas sagradas. Então você tinha a venda das relíquias, você tinha a venda das indulgências, que é essa venda do perdão papal, né? Como se os santos da Igreja Católica houvessem gerado, né, as suas ações, a sua santidade houvesse gerado um crédito de bênçãos, um crédito de bem-aventurança que poderia ser então
apropriado pelas pessoas. Quer dizer, me falta bondade para ir para o céu. Mas os santos conseguiram um crédito de bondade. Então eu vou comprar um pouco dessa bondade, porque essa bondade aí que eu compro, ela vai inteirar na minha, para eu poder chegar no céu. Então era comum os vendedores de indulgências venderem perdão para as pessoas, venderem a entrada no céu para as pessoas. E repito, isso a gente percebe essas práticas ou algo análogo a isso em igrejas protestantes atuais, o que não faz nenhum sentido, mas é o que acontece. E Martinho Lutero, um monge que percebeu esse divórcio, ele não foi o único e nem o primeiro, outras pessoas antes dele perceberam o distanciamento da Igreja Católica das Escrituras, o distanciamento da Igreja Católica medieval, daquelas práticas, com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles perceberam essa diferença e tentaram questionar, fazer algumas coisas, mas foram silenciados, alguns foram mortos. Martinho Lutero teve o que outros não tiveram, que foi apoio político, apoio dos príncipes, que já tinham o interesse de questionar a Igreja Católica por questões econômicas. Então Martinho Lutero está num momento, num contexto onde tudo favorece para que essa reforma fosse feita. Ele é o grande nome dessa reforma. Acredita-se, os livros didáticos colocam que ele fixou 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Isso provavelmente jamais aconteceu. Não existem evidências históricas de que Lutero tenha ele próprio fixado as teses, as 95 teses, que hoje seriam como 95 tweets, que eram frases. Essas teses eram frases curtas, sintéticas, que defendiam uma ideia. Ele colocou essas teses de acordo com esses livros, de acordo com a lenda em torno da reforma. Ele teria colocado essas teses na porta da igreja. Isso provavelmente não aconteceu. O que acontecia na época é que os estudiosos, os doutores, os professores encaminhavam suas teses a um superior acadêmico, à universidade, onde havia então as disputas, os debates acadêmicos, as conversas sobre esses assuntos. Então, provavelmente foi isso que Lutero fez. Encaminhou as suas teses aos seus superiores. Se alguém tiver pregado essas teses em algum lugar mais popular, provavelmente não foi o próprio Lutero, foi algum estagiário, algum ajudante seu. Ele era professor universitário. Então, ele dificilmente pregou pessoalmente essas teses, mas alguém publicou essas teses, colocou, e isso chegou até a outras pessoas que discutiram as teses, que encaminharam, que levaram essas teses, inclusive, para a cúpula da igreja, e foi aí que a coisa azedou, né? Mas eu quero falar sobre a contribuição de Lutero, especialmente para a educação. Hoje, nós temos escolas públicas, né, no nosso país, e muito disso graças à Reforma Protestante. Haveriam mais coisas que eu poderia falar aqui sobre a Reforma Protestante, mas eu não quero fazer um vídeo exaustivo, eu quero só destacar a importância da Reforma Protestante para a educação e para o pensamento autônomo, porque Lutero pensou o seguinte: assim como eu percebi dificuldades, erros, distanciamentos da igreja para o evangelho, assim como eu percebi essas coisas lendo a Bíblia, outras pessoas precisam perceber, outras pessoas precisam chegar a essa conclusão. Então Lutero faz questionamentos, ele levanta, ele coloca a possibilidade de que a igreja fosse questionada, colocada contra a parede. E isso é revolucionário, né? Numa época ali no final do período medieval, onde a igreja controlava a mentalidade das pessoas, onde as pessoas pensavam o que a igreja dizia, né? O pensamento era o reflexo do que a igreja dizia, as pessoas, em sua maior parte, analfabetas, sem condição de ler, de ir por conta própria até os originais, descobrir, averiguar as coisas, os documentos. As pessoas não tinham essa capacidade em sua maioria. Eu estou falando do povão da época,
grande parte analfabeto. Então Lutero pensa, para que as pessoas tenham acesso à escritura sagrada, ao texto bíblico, elas precisam ler. E parte da reforma, quando Lutero foi ajudado por príncipes, parte da reforma, eles começaram a reformar fisicamente as igrejas. Então Lutero e mais tarde Felipe Melanchthon, que vai ser um ajudante na reforma protestante com Lutero, eles vão dizer, nós queremos que sejam construídas, anexadas às igrejas, então do lado das igrejas, que se construa salas, salões para funcionar como escola, porque havia universidade. A universidade é medieval, é da época da Idade Média, mas a universidade era um ambiente muito restrito a algumas pessoas privilegiadas. Então havia a universidade que ficava mais associada aos mosteiros, era de difícil acesso para um cidadão comum. Lutero então traz a escola pública. Ele traz a possibilidade de ensino para crianças. As crianças iam para a igreja e recebiam na igreja, anexadas ali à igreja, um salão do lado da igreja, o ensinamento, o conhecimento que nós chamamos de secular. O conhecimento que foge das fronteiras eclesiásticas, foge das fronteiras da igreja. O conhecimento do mundo, da língua local, da matemática, da geografia, outras áreas de conhecimento. Mencionei a geografia aqui. Lutero acreditava que as pessoas precisavam conhecer a geografia, até porque se Deus enviasse essas pessoas como missionárias, era preciso que essas pessoas entendessem onde ficam as localidades, onde elas estão e que distância fica para elas irem para tal lugar, que elas saibam analisar, olhar um mapa para chegar no lugar onde elas querem, onde Deus as enviou. Então perceba a religião, o pensamento religioso influenciando o que nós chamamos de mundo secular, influenciando a educação. E Lutero, como eu disse, traz disciplinas seculares, disciplinas não religiosas para as crianças. E essa escola, além dela ser pública, além dela ser bancada pelo dinheiro dos principados, das autoridades da época, os príncipes é quem bancavam essas escolas, então elas eram públicas. Além disso, elas eram abrangentes. Eram escolas para meninos e para meninas. As meninas também agora tinham a oportunidade de poder desenvolver os seus estudos, de se aprofundar, de aprender a ler e de entrar posteriormente até numa vida mais acadêmica. Isso surge com a Reforma Protestante. Quando nós olhamos para a Suíça, para a região da Suíça, onde João Calvino, um outro reformador, vai aprofundar a reforma, a gente percebe exatamente isso, o surgimento de escolas. A Reforma Protestante entende a escola, a educação, como uma aliada, porque as pessoas precisam ser alfabetizadas para que elas tenham contato com o texto sagrado, para que a partir da sua análise do texto sagrado, sem ter a igreja como mediadora, sem ter uma outra pessoa como mediadora, que as pessoas então chegassem às suas próprias conclusões. Surge aqui o indivíduo, o pensamento individual, o que antes a pessoa ela fazia parte de uma classe social e ela tinha que viver, agir, trabalhar de acordo com a sua classe social, e todas as classes debaixo da autoridade da igreja. Há esse rompimento. E agora as pessoas pensam por conta própria, elas podem por elas mesmas chegar às suas conclusões a partir da sua leitura do texto bíblico. Isso só seria possível com o desenvolvimento da educação e com a educação pública, acessível a todas as pessoas. O mundo ocidental foi profundamente afetado por isso. Nós vemos depois o humanismo se aprofundando, o pensamento iluminista no século XVI, XVII, o seu auge no século XVIII. Tudo isso
numa confluência desses pensamentos, né? A reforma protestante abrindo caminhos para que a igreja pudesse ser contestada, e agora que a igreja pode ser contestada, vem o pensamento científico trazendo novas vertentes, trazendo um entendimento diferente do entendimento da igreja ou das explicações dadas pela igreja. Tudo isso então numa confluência para mudar o modo como o mundo ocidental passou a enxergar as coisas e a si mesmo, né? E a própria ciência. Eu espero ter trazido algumas coisas, alguns pontos para vocês refletirem, para vocês pensarem. Se você é protestante, evangélico, está me vendo aí, parabéns pelo nosso dia. É o dia da contestação, é o dia que nos ensina a questionar. Tudo pode ser questionado, inclusive a nossa fé. Nós podemos questionar, nós podemos ir atrás, averiguar, investigar, estudar, se aprofundar, nós podemos. Isso graças a todo esse processo histórico que foi desenvolvido a partir da Reforma Protestante. Se você não, né, se considera uma pessoa sem fé, sem igreja, não tem problema também, eu aconselho você a ler a Bíblia, a investigar o texto bíblico, a investigar as religiões, a estudar não faz mal. Isso tudo, na verdade, é um bem enorme para nós. Quanto mais nós sabemos, menos nós não sabemos. Então, é bom que a gente conheça de tudo, para que então a gente tome até decisões esclarecidas, né? Embasadas, sabendo das coisas. Beleza? Deixe aí os seus comentários, diga o que você pensa sobre fé, sobre religião, sobre religiosidade, se você já frequentou algum lugar, se você vai, enfim. Um recadozinho aqui, eu vou deixar um link aqui abaixo, porque, como eu disse, eu sou protestante e eu tenho um canal voltado para assuntos religiosos, né? Na vertente reformada. Eu sou protestante, eu sou evangélico e dentro dos evangélicos eu faço parte de um grupo chamado de reformados, o que quer dizer que eu não sou pentecostal, por exemplo. Eu tenho uma outra forma, né? Eu tenho um modo de ler a escritura diferente do que é a maioria dos evangélicos no Brasil. A maioria dos evangélicos no Brasil é pentecostal. E se você for pentecostal, não tem problema nenhum também. Mas deixo aqui abaixo um link para o outro canal chamado Alternativa Reformada, um canalzinho pequeno, mas lá tem pregações minhas, tem estudos bíblicos. Dá uma olhada lá se você gosta desses assuntos, dá uma olhada lá e coloca nos comentários que você veio pelo canal Super História, beleza? Só para eu identificar vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Esse vídeo foi assim, gravado mesmo no ímpeto, sem edição, sem nada. Terminando aqui, eu já estou postando e eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso que foi mencionado aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.